ciclo menstrual. Alterações cíclicas da secreção dos hormônios gonadotróficos da hipófise produzem alterações ovarianas durante um ciclo mensal. O ciclo ovariano é acompanhado por alterações na secreção de estradiol e progesterona, os quais interagem com o hipotálamo e a hipófise para regular a secreção de gonadotrofinas. Os ciclos de atividade ovariana se repetem em intervalos aproximados de um mês. Por isso, o nome ciclo menstrual. O termo menstruação é utilizado para indicar o desprendimento periódico do endotélio, o qual hormônios esteroides ovarianos estimulam o aumento da espessura antes da menstruação. Esse desprendimento é acompanhado por sangramento. Fases do ciclo menstrual. Alterações cíclicas dos ovários. O ciclo menstrual dura em média 28 dias. As alterações que ocorrem nesse ciclo são graduais. Este ciclo é dividido em fases que se baseiam nas alterações que ocorrem no ovário e no endométrio. A fase folicular ocorre nos ovários do primeiro dia de menstruação até o momento da ovulação. Após a ovulação, os ovários encontram-se em fase lútea. As alterações cíclicas que ocorrem no endométrio são denominadas fases menstrual, proliferativa e secretora. Fase folicular. Durante o primeiro dia ao quarto ou quinto dia da menstruação, as secreções de hormônios esteroides ovarianos encontram-se em níveis mais baixos. E os ovários contêm apenas folículos primários. No processo da fase folicular dos ovários, que é bastante variável, os folículos primários crescem, desenvolvendo vesículas e tornando-se folículos secundários. Próximo ao final da fase folicular, um folículo de um ovário atinge a maturidade e torna-se um folículo de Graafi. À medida que os folículos crescem, as células da granulosa secretam uma quantidade crescente de estradiol, que atinge sua concentração máxima no sangue, 2 dias antes da ovulação. O crescimento das folículas e a secreção do estradiol são estimuladas e dependem de FSH, secretado pela hipófise anterior. O FSH estimula a produção de receptores de FSH nas células da granulosa, de modo que os folículos tornam-se mais sensíveis a uma determinada quantidade de FSH. Essa sensibilidade é aumentada pelo estradiol, que por sua vez também estimula a produção de novos receptores de FSH nos folículos. Próximo ao final da fase folicular, o FSH e o estradiol também estimulam a produção de receptores de LH no folículo de Graafi. A elevação da secreção de estradiol atua no hipotálamo para aumentar a frequência de pulsos de Graafi. Além disso, o estradiol aumenta a capacidade da hipófise responder ao GnRH, com o aumento da secreção de LH. Esse efeito estimulador do estradiol sobre a hipófise ocorre um aumento de secreção de LH no final da fase folicular, que culmina numa onda de LH. É essa onda de LH que desencadeia a ovulação, como o GnRH estimula a hipófise anterior a secretar FSH
e LH. Ocorre uma onda simultânea menor de secreção de FSH. Ovulação. Sob a influência do FSH, o folículo de Graff cresce e se torna uma bolha na superfície do ovário. Esse crescimento é acompanhado por um aumento da taxa de secreção de estradiol, que desencadeia a onda de LH, a mesma que provoca o rompimento da parede do folículo. Na ovulação, um ovócito secundário é liberado do ovário, elevado através dos cílios até a tuba uterina. O ovócito ovulado é envolvido pela zona de pelúcia e pela coroa radiana, e então caminha até o útero. Deve-se dizer, então, que a ovulação é desencadeada por uma onda de LH, e esta pelo aumento da secreção de estradiol, que ocorre no crescimento do folículo. Sendo assim, o folículo de Graff não é ovulado até chegar ao tamanho e ao grau da maturação adequada. Fase lútea. Após a ovulação, o folículo vazio é estimulado pelo LH e se torna uma nova estrutura. O corpo lúteo que secreta o estradiol e o progesterona. O nível de progesterona aumenta até o nível máximo durante esta fase. O nível elevado de progesterona mais estradiol exerce o efeito inibidor sobre a secreção de FSH e de LH. O corpo lúteo produz inibina, que pode ajudar a suprimir a ação do FSH, para adiar o desenvolvimento de novos folículos. Isso com a finalidade de impedir ovulações múltiplas nos dias seguintes. Próximo ao fim de um ciclo, em decorrência da redução da inibina, novos folículos se desenvolvem. Nessa fase, o nível de estrogênio e de progesterona diminui, pois o corpo lúteo regride e para de funcionar. A degradação do corpo lúteo pode ser impedida pelo nível elevado de LH, o que não acontece nessa fase. Sendo assim, o LH permanece baixo, decorrente à retroalimentação negativa exercida pelos esteroides ovarianos. Com a decadência da função do corpo lúteo, os níveis de estrogênios e progesterona caem, e essa diminuição provoca a menstruação, e então se inicia um novo ciclo. O sistema de coagulação sanguínea funciona em forma de cascata e se dá pela ativação de proteínas com reações em cadeia, em que uma reação despertará a outra. As proteínas da cascata da coagulação circulam constantemente no sangue. São os fatores da coagulação. Esses fatores são representados internacionalmente por algarismos romanos. Reagem em cadeia, em uma determinada sequência, diferente da sua sequência numérica, que representa simplesmente a ordem em que foram descobertos. Conforme as naturezas do estímulo desencadeador, os mecanismos da coagulação do sangue podem ocorrer seguindo duas vias distintas, conhecidas como via intrínseca e via extrínseca. As duas vias podem ser ativadas simultaneamente ou separadamente. A via mais comum é a via extrínseca, que se dá pela lesão de vasos sanguíneos ou por outro fator. Na via extrínseca, uma substância dos tecidos, a tromboplastina, é liberada no local da lesão do endotélio vascular e desencadeia as reações da coagulação.
A via extrínseca desencadeia o fator da protombina na coagulação sanguínea. Essa via ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é que ocorre um trauma do tecido. Esse tecido, após a lesão, entra em contato com o sangue, aonde ocorre a liberação do fator tecidual. Fator tecidual é a proteína presente na superfície de células do vaso lesado, que possui complexos lipoproteicos e até algumas enzimas. Na segunda etapa, esse fator tecidual tem o papel, primeiramente, de ativar o fator 7. Em seguida, o fator 7, juntamente com o fator tecidual, irá ativar o fator 10. Além dos íons cálcio, eles estão presentes em praticamente todas as reações, sendo um elemento fundamental para que ocorra a coagulação. Na terceira etapa, o fator 10 com o fator 5 irão formar a protombina, ou ativador de protombina. A protombina irá estimular a formação da trombina, onde essa formação de trombina estimulará a formação de plaquetas, fibras e todos os outros aportes necessários para que ocorra a coagulação sanguínea. Já a via intrínseca envolve a ativação de um fator existente no sangue, o fator Hagman, que é um fator 12. Ele também é conhecido como fator de ativação pelo contato. Esse fator se ativa ao contato com qualquer superfície que não seja o endotélio vascular e, em seguida, ativa o fator 11. Com a ativação desses, o fator 8 se ativa, formando um complexo com o cálcio e o fosfolipídio, elementos fundamentais na coagulação. Isso desencadeia a ativação do fator 10. O fator 10 ativado, juntamente com o fator 5, que é a proacelerina, o fator 4, que é o cálcio, e o fosfolipídio, convertem juntos em fator 2, que é a protombina. A protombina vai converter em trombina. A trombina estimula uma série de reações, como a associação plaquetária, a liberação de serotonina e o fator plaquetário 4. Mas a ação mais importante da trombina ocorre sob o fator 1, que é o fibrinogênio. A trombina tem a função de fragmentar o fibrinogênio em um composto de moléculas da fibrina e 2 outros peptídeos, os fibrinopeptídeos A e B. Esses compostos da fibrina se unem para formar os filamentos de fibrina, que se aderem entre si. Estimulados pelo fator 8, fator estabilizador da fibrina, que requerem a presença da trombina e do cálcio, formando uma rede de fibrina que juntam plaquetas, hemácias e plasma, formando um coágulo definitivo. As plaquetas que foram contidas no interior dos coágulos liberam certas substâncias pró-coagulantes. À medida que o coágulo se retrai, as bordas dos vasos sanguíneos rompidos aproximam-se para o final da hemostasia. Hemostasia e a coagulação sanguínea. Hemostasia é o fenômeno normal que compreende um conjunto de mecanismos que tende a suspender a perda continuada de sangue. Ou seja, ele atua para que não ocorra mais a perda do sangue fora do vaso sanguíneo. Quando o sangue escapa do interior dos vasos, ele começa a escoar para fora. Torna-se assim mais viscoso e em um pouco tempo vai formando um coágulo que se retrai, organiza ou se dissolve. A hemostasia é gerada através de 3 mecanismos principais e independentes do motivo da lesão do vaso sanguíneo, que pode ser consequência de trauma, infecção, rotura ou secção cirúrgica planejada. Formação do coágulo.
O mecanismo da hemostasia é a formação de um coágulo no local lesionado do vaso, isso é, constituído por um conjunto de proteínas do plasma, cuja etapa ou objetivo final é a transformação de fibrinogênio em fibrina. A fibrina é a matriz proteica do coágulo, formando um emaranhado parecido a uma rede, onde ficam retidas as plaquetas e todas as células vermelhas que participam da formação do coágulo. A união ou conjunto destas proteínas plasmáticas que determinam a formação do coágulo. Esta formação ocorre especificamente devido a um rompimento ou uma lesão na parede vascular. Com este tecido lesionado, precisa-se imediatamente cessar o extravasamento dos líquidos, do plasma ou elementos figurados do sangue para fora da corrente sanguínea. Caso contrário, poderá causar até uma hemorragia. Para que ocorra o rompimento do sangue extravasado, as plaquetas têm uma importante participação nesse processo. Lembrando que plaquetas não são células, mas sim fragmentos de uma célula, chamada megacariócitos, que tem sua origem na medula óssea. Tanto os tecidos lesionados quanto as plaquetas liberam uma enzima chamada tromboplastina. Essa enzima tem o papel de converter a protombina em trombina, mas para que ocorra essa reação, ela precisa estar ligada a uma vitamina K e íons cálcio. Sem esses elementos, essa reação não ocorre. A trombina terá que agir como uma enzima, transformando o fibrinogênio em fibrina. E também para que essa reação aconteça, precisa-se novamente da ligação íon-cálcio. Isso ocorre quando várias substâncias da parede vascular lesada, as plaquetas além das proteínas plasmáticas, se aderem, ou seja, elas vão se juntando e se agrupando umas às outras no local da lesão, com o objetivo de parar e cessar o sangramento para fora do vaso, dando início ao processo de coagulação do sangue. Devido à grande pressão que o sangue possui, essa camada de plaquetas que estão se agrupando no local lesionado ficam frágeis, ocorrendo o risco de rompimento. Para que isso não ocorra, as plaquetas liberam o estímulo para a produção das proteínas, que ao final do mecanismo gere a proteína fibrosa, muito mais resistente à fibrina, formando assim uma nova estrutura de rede, onde novas plaquetas irão se juntar, tornando esse emaranhado de fibras e plaquetas muito mais resistente, bloqueando a passagem do sangue para que não ocorra mais escoamento do sangue para fora do vaso. No processo de hemostasia, as plaquetas se unem ao fibrinogênio, com a imobilização deste. Atrairá outros fatores de coagulação, transformando assim o fibrinogênio em fibrina. Outras moléculas, como as plasminas, são atraídas pela fibrina. Essas moléculas têm o poder de destruir a rede da fibrina, reação conhecida como fibronelise. Os produtos restantes finais desse processo são absorvidos e fagocitados pelo eosinófilos e macrófagos, ocorrendo assim o fluxo normal de sangue e o restabelecimento da parede vascular, ou seja, ela foi sanada. Mr. Lover, lover, I'm Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well.